Boa noite, o Jornal da Câmara está no ar e você vai ver. Aristeu Dalalana utiliza espaço do grande expediente para fazer balanço de mandato. Sobre as iniciativas que já estão em vigor, o parlamentar destacou a lei que reserva espaços para cadeirantes em shows e eventos públicos. Projeto de lei para proibir consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos passa por alterações. Eu entendo que o projeto tem que ser 24 horas desde o princípio. Mas teve algumas falas com os vereadores o ano passado, vamos aprovar uma parte por enquanto, vamos ver como é que fica. Aí a gente estipulou um horário. Estipulando esse horário aí, eu acho que vai deixar brecha. O presidente da SEBS acredita que a lei também incentiva a redução do consumo e pode evitar outros problemas. 82% das violências domésticas, na raiz está o alcoolismo. Agora, no canal da comunidade. O Jornal da Câmara inicia com uma reportagem produzida durante o grande expediente da primeira plenária da semana. O espaço foi ocupado pelo vereador Aristeu Dalalana. Diversos assuntos foram pautados pelo orador. Um deles foi a instalação da Manitowalk em Passo Fundo em 2012. O vereador lembra que na época se posicionou contra a doação de 45 hectares para a empresa. Em janeiro deste ano, a multinacional anunciou a suspensão das atividades. Agora, o parlamentar não acredita que o município consiga retomar a área que está penhorada. Eu alertei todos os vereadores da época que tinha um artigo que permitia que essa empresa alienasse, penhorasse nos bancos, e eu disse, vamos correr um risco de perder todo esse capital, que o dinheiro do povo de Passo Fundo, que poderia ser investido em saúde, poderia ser dado essa área para mais, no mínimo, 45, se instalar 45 empresas no porte de 1 hectare cada uma, né? Que poderia gerar 30 empregos, 40, como gerou a Manitowalk no começo. Nem o vereador seria louco de votar contra um projeto de vir uma empresa, entendeu? Mas durante as reuniões de comissões, é onde se decide, eu coloquei e provei para eles que eu tinha muitas ressalvas a respeito daquilo. Eu não acredito na retomada da Manitowalk, infelizmente eu não acredito. Queira Deus que eu esteja errado. O vereador comentou ainda o veto total do executivo ao projeto que obrigava a realização de testes de glicemia capilar em crianças de até 7 anos. Dalalana reforçou a importância da proposta, que será transformada em indicação. Geralmente descobre que tem o diabetes quando a gente é adulto, quando a pessoa está adulta, quando a pessoa já está doente. Então eu acho que o ser humano mais maravilhoso que tem no mundo é a mãe. E a mãe, ela vai, se ela souber que o seu filho, a sua criança, tem essa tendência do diabetes através desse teste, que é muito barato, que vai dar muita economia no geral para o país inteiro, ela vai cuidar do seu filho, ele nunca vai sofrer, ele nunca vai ter essa doença agravada, porque ele desde criança ele já vai ter uma dieta balanceada, a mãe já vai cuidar ele desde criança, e a gente não sabe, a gente só acaba descobrindo quando uma criança está com dificuldade para enxergar, quando uma criança está doente, ou geralmente quando é adulto. Então isso é uma coisa assim, são projetos que não causam despesa ao erário público nenhum, e são projetos que salvam vida. É esse tipo de projeto que a gente tem que fazer e tem que lutar para que aconteça. Sobre as iniciativas que já estão em vigor, o parlamentar destacou a lei que reserva espaços para cadeirantes em shows e eventos públicos. A Câmara de Vereadores foi uma das pioneiras na implantação da norma. Se uma pessoa com uma deficiência, um cadeirante, ele vai num show, as pessoas levantam na frente dele e ele não consegue levantar. Então, todos os shows e os eventos públicos têm que ter um lugar privilegiado para eles. Essas pessoas precisam receber um carinho especial. Também temos o mesmo projeto, que eu acho que você ia me perguntar depois, a respeito dos brinquedos adaptados para as crianças especiais, né? Em cada praça pública de Passo Fundo, agora que for feito, vai ter que ter um brinquedo, né, para que todos os usem, e os brinquedos adaptados para as crianças especiais, porque é necessário e é comprovado que elas têm que conviver e brincar com as crianças juntos no mesmo local. O vereador Aristeu Dalalana encerrou o grande expediente com um novo pedido.
A sugestão, que é um desejo antigo da comunidade, é para a construção de banheiros públicos em pontos estratégicos da Avenida Brasil. Foi 2007, 2008, eu consegui as empresas que iriam fazer esses banheiros gratuitamente, o poder público não ia gastar nada. Eu não entendi o porquê que o executivo não quis implementar isso, né? E agora eu estou encaminhando ao prefeito Luciano que, se encontrar essas parcerias, né, e a gente provavelmente vai encontrar, que a gente entregue, seja construído esses banheiros públicos lá no bairro Boqueirão, né, e aqui na frente do Colégio Fagundes, para que as empresas que construam, usem o espaço como publicidade, né, assim como era no projeto que eu tinha feito nos pontos de táxi, né, nos abrigos, nos pontos de táxi, que as empresas fabricariam os abrigos e elas usariam aquele espaço tudo por um período de 10, 20, 30 anos como publicidade da empresa que construiu. O que acontece? O povo não gasta, o dinheiro não é público e a cidade fica mais bonita e a população pode aproveitar esse benefício. Você já ouviu falar do projeto Rondon? Trata-se de uma ação voluntária coordenada pelo Ministério da Defesa que reúne universidades de todo o país. Neste ano, 8 estudantes dos cursos de comunicação da UPF participaram do projeto no Rio Grande do Norte. E no programa Câmara Entrevista, que vai ao ar esta noite, você vai ficar por dentro desta experiência. A gente produzia vídeos diariamente, né? Na primeira semana a gente chegou a produzir 4 vídeos por dia, né? Além de centenas de Twitters, Instagram, também a gente tinha os textos, os releases, né, com fotos no site. Para vocês terem uma ideia, no segundo, terceiro dia a gente já tinha mais do que 1.500 fotos, né? E todas essas fotos elas foram editadas e elas ainda tinham que ser inseridas o logo da marca Rondon. Então, realmente, foram 18 dias de muito trabalho, mas um trabalho, não é, que foi muito satisfatório, muito enriquecedor, tanto da forma profissional como também, não é, de pessoal. Ana Cláudia, como que foi a receptividade, então, de todo esse trabalho que vocês realizaram lá no Rio Grande do Norte? Foi boa, a gente viu que o pessoal gostou muito e que eles se viam e gostaram muito de se ver. Então, a melhor coisa que a gente podia ver eram eles dizendo: ah, gostei, o vídeo ficou massa. Então isso era o melhor, isso era muito mais do que a gente podia esperar. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos falando do projeto de lei para proibir o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. O texto está passando por alterações. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. A chama crioula já está em Passo Fundo. O símbolo partiu de Triunfo há pouco mais de uma semana e nesta manhã chegou na cidade, sendo conduzido pelos integrantes do grupo Cavaleiros do Planalto Médio.
A chama permanecerá acesa durante os festejos Farroupilha, como, por exemplo, rondas crioulas, mostra da cultura gaúcha marcada para o dia 18 de setembro e o desfile das cavalarias no dia 20. Em maio, o Legislativo promoveu uma audiência sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. A partir daí, o autor da proposta, o vereador Renato Tchequer, fez adequações ao projeto. Desde o ano passado, o vereador Renato Tchequer trabalha na criação de uma lei que regulamenta o consumo de álcool nas vias públicas. O projeto surgiu como uma alternativa para reduzir a perturbação do sossego e o vandalismo. Ninguém mais tolera, o incômodo é muito grande há anos, tem mais de 10 mil assinaturas de pessoas que não aguentam mais, né, esses vândalos que acontecem diariamente no centro. Uma vez era só final de semana, agora não, agora é todos os dias, todas as noites, melhor dizendo. Então é mais uma ferramenta que a nossa brigada militar tem para poder fazer a fiscalização, né? Então a gente não aguenta mais se deparando com tanta sujeiras nas madrugadas, né? Hoje mesmo falei com um taxista, ele furou o pneu de cacos de vidros das garrafas que quebram. Em 2016, o parlamentar protocolou um texto sugerindo que o consumo de bebidas nas ruas fosse restrito das 11 horas da noite às 7 horas da manhã. Mas após uma audiência, Renato Tchequer decidiu modificar o projeto. O substitutivo diz que a proibição vale para todos os locais públicos nas 24 horas do dia. Eu entendo que o projeto tem que ser 24 horas desde o princípio. Mas teve algumas falas com os vereadores o ano passado, vamos aprovar uma parte por enquanto, vamos ver como é que fica. Aí a gente estipulou um horário. Estipulando esse horário aí, eu acho que vai deixar brecha na lei. Vai deixar assim, ó, as pessoas vão ficar incomodando ainda, né? Tem que estar olhando o horário, tem que estar olhando o relógio para ver. Então, a gente teve várias discussões com a Brigada Militar, com o nosso comandante da Brigada Militar, com os nossos promotores, aqui o Paulo Cirne, a promotora Clarissa, e outros órgãos também, o presidente do centro também. Então é muito bom lembrar aqui o apoio dessas pessoas aí. E voltamos então ao projeto original, que é 24 horas. Praças, lugares públicos, não é lugar de ingerir bebida com álcool, que a gente sabe que a bebida com álcool não leva a lugar nenhum. A maioria dos presentes na audiência pública realizada em maio manifestou apoio à criação da lei. Autoridades, empresários e a população em geral concordam que ela pode acabar com o descontrole que existe em ruas e praças da cidade. Precisa algum controle que faça com que as pessoas tenham respeito, quem merece o sossego, quem precisa dormir, e tem lugares para fazer festa, né, para se divertir. Então eu acredito que precisa mecanismos de controle para inibir os excessos que acontecem praticamente o tempo inteiro, né, na nossa vida em sociedade. Decorre de uma série de pessoas que utilizam as ruas de Passo Fundo, seja as calçadas ou os canteiros centrais, para ingerir bebida alcoólica, ouvir música em som elevado, e a partir daí causa uma série de transtornos e de desordem para as pessoas que residem nessa região, principalmente nas ruas General Neto e na Independência. Por isso esse projeto, essa ideia, tem uma validade muito grande, porque a proibição desse consumo diminuirá os problemas que essas pessoas enfrentam na região central da nossa cidade. Infelizmente, muitas pessoas não têm limites quando estão sob a influência de álcool. Por isso, Renato Tchequer acredita que a lei precisa ser aprovada o quanto antes. O texto estabelece multa de cerca de R$300 para quem descumprir a norma. Tem que ter uma multa para poder, pelo menos, amedrontar esse tipo de atitude dessas pessoas aí. Mas o critério não é multar, o critério realmente é chamar a atenção da população, né? Ter um prazo para educar, né? Pessoas que não vão saber do projeto, a brigada chega, né? Não vai fazer essa atuação na hora, mas sim chamar aquela atenção. O projeto vai passar pela análise das comissões permanentes da Casa antes de ser encaminhado para a votação.
O vereador Wilson Liu, que preside a SEBS, acredita que a lei também incentiva a redução no consumo de bebidas, podendo evitar muitos outros problemas. 82% das violências domésticas, na raiz está o alcoolismo ou a drogadição, mas o alcoolismo é a porta de entrada para tudo o resto. No trânsito, nós sabemos que a grande maioria dos acidentes, especialmente em final de semana, são lá na raiz está o alcoolismo. Se nós olharmos agora nesses últimos tempos, a Brigada Militar, dadas as reclamações da sociedade por causa do barulho, por causa da sujeira, por causa da anarquia, tem feito movimentos de fiscalização e ela recolheu vários veículos e foi visto, lá está o alcoolismo. Porque o alcoolismo, ele altera o grau de consciência das pessoas, ele libera, de fato, ele tira como que o freio das pessoas, a censura das pessoas. Aí a pessoa fica assim como se ela fosse a lei, como se ela fosse a referência, como se ela fosse o tudo e o resto do mundo que se adequa. Então, eu penso que é muito salutar e nós temos que tomar uma decisão como sociedade e discutir permanentemente isso na sociedade para que Passo Fundo possa viver melhor. E o Jornal da Câmara desta quarta-feira termina aqui. Uma ótima noite e até amanhã.